sucumbiu. Eu tava discutindo aqui com o meu sócio Renato para saber qual a palavra a gente colocaria na capa do vídeo de hoje. E sucumbiu, acho que talvez seja a melhor definição para essa atuação do João Fonseca, para essa derrota do João Fonseca por 2-0 na estreia do Masters de Toronto para o Tristan Skulkate. O sucumbir, uma das definições de sucumbir é perder o ânimo, abater-se. E foi exatamente com essa definição que o João Fonseca fez um segundo set muito sem energia contra o australiano e acabou tendo, na minha opinião, uma das piores derrotas do ano. A gente vai analisar o jogo de hoje, né? Temos algumas coisas para falar desse confronto, vamos mostrar os números e talvez tentar chegar a uma definição por que o João Fonseca perdeu e por que ele perdeu da forma que ele perdeu, né? Óbvio, o australiano sacou bem, jogou bem, mas não é que o cara jogou o máximo dele para ganhar. O João hoje, na minha humilde opinião, praticamente não entrou em quadra. E a gente vai repercutir tudo isso, então vamos lá analisar os números. Eu até ia pedir a inscrição, mas eu pedi bem rapidinho aí, ó. Porque, ó, tá até pesado o cenário, né? Camisa vermelha, luz vermelha da derrota. Eu quero analisar logo esse jogo. E a gente parte para a próxima. Porque o tênis é isso, o esporte é isso. Aliás, o esporte, meu amigo, não se ganha de véspera, né? Eu vi muita gente menosprezando o adversário do João. E em qualquer esporte, não só no tênis, você não ganha de véspera, você não ganha só com nome. Então tem que respeitar sim, um torneio Masters 1000 você tem que respeitar, o cara não tá lá por acaso. Não interessa que o cara tem 24 anos e não ganhou nada ainda. Faz parte, tem que jogar, tem que entrar e jogar. O João entrou e não jogou e acabou perdendo. E vamos aqui para os números do jogo, olha só. Primeiro ponto aí, serve rating, né, que é aquela métrica da ATP que considera alguns atributos para dar uma nota para o saque do jogador. O Skulkate teve a nota 312. O que, se você pegar a média de todos os tenistas da ATP no piso duro, ele seria a maior nota. Ou seja, número 1, para vocês verem como esse cara sacou. Porcentagem de primeiro serviço. Vê que ele fez 10 aces, fez mais aces que o João. E a gente, inclusive, no pré-jogo, a gente falou sobre o segundo serviço do australiano, que era um segundo serviço deficiente, né, que não tinha potência, que dava para ser atacado. O que ele fez hoje? Ele estava querendo pôr mais o segundo serviço, mais forte, mais profundo em quadra. Ele fez várias duplas faltas. Teve um game ali, inclusive, no primeiro set, que ele fez 2 duplas faltas, ficou um 15-30, que foi praticamente a única chance que o João teve de ter um breakpoint, porque o João, por incrível que pareça, não teve breakpoints hoje. E a gente também vai fazer o comparativo com as outras derrotas do João. Então, assim, o cara forçou o segundo saque, errou bastante, mas mesmo assim, ele teve um aproveitamento de... O João só ganhou 36% dos pontos de retorno no segundo saque, né? O normal é você ganhar aí próximo a 50% se você quer fazer alguma coisa no saque do adversário. Então, no primeiro saque, o João não fez muita coisa e no segundo saque, pouquíssimo, 36% de pontos ganhos. Porcentagem de primeiro serviço, você vê que o João colocou ali mais ou menos dentro da média dele, 64%. O australiano nem colocou tanto assim, 56%. E ali, eu queria focar nas 3 últimas linhas. Primeiro, winner e erros não forçados. Quando você analisa o número friamente, você vai falar assim, pô, o João não errou tanto. Foram 20 winners e 26 erros não forçados. É praticamente igual ao Skulkate. Mas quando você olha o jogo, a forma dos dois jogarem foi completamente diferente. Porque os erros não forçados do João, eles foram muito piores que os erros do Skulkate. O João, ele errava por muito, diversas vezes. Inclusive no game de fechamento do jogo, teve 2 segundos saques do Skulkate que o João jogou a devolução muito longe para fora. Então, realmente, no começo a gente estava até comentando no nosso grupo de membros, né, que o João estava errático e que ele precisava pegar o tempo de bola. Era essa a impressão que... E o primeiro set foi todo assim. O João estava errando bastante, mas ele ainda soltava uns winners, ele ainda estava buscando o jogo. No segundo set, os erros dele, do João, ao meu ver, não foram por falta de tempo de bola ou até falta de ritmo, foi por queda de energia. O João, quando teve o saque quebrado no segundo set, que aliás, ele teve uma oportunidade de ter um breakpoint no saque do australiano, e logo em seguida no seu game, onde ele tinha 40-30,
acabou sendo quebrado. E após essa quebra, inclusive no próprio game que ele foi quebrado, deu pra ver a queda de energia do João. Ele caiu demais em energia. Ele foi quebrado e a partir dali ele não conseguiu fazer nada no saque do adversário, com muitos erros de devolução. Assim, eu já vou fazer um comparativo com as outras derrotas do João esse ano, né, pra gente entender o que aconteceu no jogo de hoje. E a linha, pra mim, que mais importa é essa de breakpoints, né? Galera, eu tava olhando todas as derrotas do João esse ano pra tentar. É difícil a gente analisar um jogo logo que o jogo acaba. Eu sempre falo isso, a gente tá de cabeça quente. Eu não consegui ainda parar pra olhar, pra ver os melhores momentos, pra ver o que aconteceu. Só que o que eu fiz? Eu peguei todas as 12 derrotas do João no ano, né? Fora de hoje foi a 13ª, e comecei a ver os números pra tentar entender qual foi o pior jogo do João no ano. Tem alguns destaques. O João. A primeira derrota dele foi contra o Sonego no Australian Open. Uma partida muito boa do João, principalmente um poder de reação grande. Acabou perdendo ali no quinto set pro Sonego, ok. Segunda derrota dele foi na Copa Davis pro Humbert, num piso duro indoor, onde o Humbert era especialista e o João ainda fez um bom jogo. Só que o Humbert jogou muito e ganhou 7-5, 6-3. Aí, a terceira derrota foi no Rio de Janeiro, foi para aquele jogo pro Alexander Miller. E aí sim, na minha opinião, foram 3 jogos ruins, muito ruins. 3-4 jogos muito ruins. 4, vai, do João no ano. O primeiro foi esse contra o Alexander Miller. Ele perdeu de 6-1, 7-6. Foi um jogo parecido, eu acho que foi o jogo mais parecido de todos com o de hoje. Mas o João mesmo depois falou que ele sentiu a pressão e que ele errou muito. Foi um jogo que ele errou muito, que ele não conseguiu jogar. E nesse jogo contra o Alexander Miller, o João teve 2 chances de quebra e não conseguiu quebrar. Foi o único jogo. O João teve 3 jogos dessas 12 derrotas onde ele não quebrou o saque do adversário. Esse contra o Miller, contra o Draper em Roland Garros, onde ele perdeu de 6-2, 6-4, 6-2, e o de hoje. Em todos os outros jogos que o João perdeu, ele chegou a quebrar o saque do adversário pelo menos uma vez. Então isso já é um ponto crítico. Depois a derrota dele é pro Draper em Indian Wells, 6-4, 6-0, que apesar de ter tomado um 6-0 no segundo set, ele jogou bem o primeiro set, teve chance de ganhar o set. E aí no segundo set ele baixou energia também, o Draper engoliu. Depois ele perde pro Deminor em Miami, num jogo apertadíssimo, 2-1. Aí em Madrid ele perde pro Tommy Paul em mais um jogo apertadíssimo, 2 tie-breaks, 7-6, 7-6. E aí vem uma derrota dele, que é uma das derrotas que eu julgo que foi uma derrota, ele jogando mal, contra o De Jong em Estoril, num Challenger. Era um Challenger de Estoril, tudo bem, era um Challenger 1-7-5, era um Challenger grande, mas ele perdeu pro De Jong 6-2, 7-5. Só que nesse jogo ele ainda quebrou o De Jong uma vez. Ele jogou mal, só que o De Jong jogou muito. Contra o Miller, o Fonseca jogou mal, mas o Miller jogou muito. Hoje, contra o Skulkate, o João jogou mal, só que o Skulkate não precisou jogar um absurdo para ganhar. Então, por isso que na minha opinião, esse foi o pior jogo do João no ano, em desempenho dele. Porque ele realmente, em nenhum momento do jogo, até contra o Miller, teve um tie-break lá no segundo set, né, que o João poderia ter ganho. Contra o De Jong, ele chegou a quebrar o De Jong, teve um momento dele no jogo que ele poderia ter virado. O jogo de hoje não teve nenhum momento, você olhou e falou assim, o João vai virar, o João vai reagir. Né? É óbvio que tem um jogo também, depois desse De Jong, teve o jogo contra o Marojan, no Master de Roma, 6-3, 7-6, o Marojan jogou muito. E aí tem a derrota, a maior derrota dele no ano, que foi em Roland Garros pro Draper, 6-2, 6-4, 6-2. Ele também não conseguiu quebrar o Draper e teve 2 chances de quebra. Aí ele joga em rally contra o Flávio Koboli, que a gente, né, vocês devem lembrar bem, ele teve muita chance de quebra, muita chance de ganhar, não ganhou, teve match point, não ganhou. Depois contra o Fritz também jogou muito, jogo bem apertado, perdeu pro Fritz, e o Jarry também, um jogo bem apertado. Então, o jogo de hoje foi o único jogo das 12 derrotas do João onde ele não teve breakpoints. Não teve nenhum breakpoint. A gente vai ter que analisar melhor essa questão para saber o que aconteceu com o João. É óbvio, a gente está aqui para analisar o que a gente vê. Eu não posso dizer aqui que a preparação não foi ideal. Eu não posso dizer aqui que não deveria ter ficado tempo parado. Eu não posso afirmar nada porque eu estaria sendo... não estaria sendo responsável de afirmar isso. Eu tenho que afirmar o que eu vi dentro de quadra. O que eu vi dentro de quadra foi baixa intensidade praticamente o jogo inteiro, muitos erros, quando o tenista erra muito, pode ser ritmo de jogo. Pode ser. Outra coisa...
Baixa intensidade. Qual que é o motivo da baixa intensidade? Sequência de jogos também não é. Era muito calor? Eu tava conversando com um inscrito nosso, um grande parceiraço, o Celso Schmitz, um abraço para ele. Eu tava conversando antes do jogo com o Celso, e ele me perguntou, o calor de Toronto, ele prejudica ou ajuda o João? Eu falei assim, para esse tipo de análise, depende do adversário. No caso do adversário de hoje, muito calor é pior. Por quê? Porque muito quente, a bola vai andar mais, a quadra vai ficar mais rápida, né? Quando tem muito úmido, a bola fica um pouco mais pesada, anda menos. E pro caso do Skullgate, quanto mais rápida a quadra, melhor. O João não tem muita diferença, ele sabe jogar na quadra lenta e na quadra rápida. Agora o Skullgate tem que ser rápido. Então se a quadra fosse lenta ia ser pior. Então eu falei pro Celso, falei, olha, nas condições de hoje, pro João é pior. E eu também falei até para ele no áudio, falei, olha, e fisicamente eu me preocupo quando tem muito calor com o João, porque o João não é um tenista pronto fisicamente. E pode ser que isso possa prejudicar ele no jogo de hoje. Mas eu acho que, sim, não vai ter tanta interferência assim. Mas de fato teve. Por quê? O João baixou demais a intensidade. Eu não sei se ele sentiu cansaço, se ele sentiu falta de ritmo, se foi algum outro tipo de problema, mas de fato dá pra ver claramente que no segundo set o João não teve energia pra buscar essa virada. Inclusive, uma das características do João é lutar até o último ponto, né? Ele sempre vem de caro as derrotas. Não aconteceu hoje. Uma pena, né? Como eu sempre falo, faz parte do processo. É um tenista de 18 anos, é um jovem ainda, né? Às vezes a gente fala isso, o cara fala, ah lá, tá passando pano. Mas é a verdade. É a verdade. Ele ainda é um jovem, ainda é um processo, é praticamente o primeiro ano dele. Teremos Cincinnati agora. Ele vai chegar já mais adaptado a Cincinnati, porque já fez um jogo em quadradura, e a gente espera que ele faça uma boa campanha e um ótimo preparatório para o US Open, que é o grande objetivo, certo? Com o tempo aí, ao longo da semana, a gente vai repercutindo melhor essa derrota do João. Uma pena, mas o bom do tênis é que você tem o torneio seguinte rapidamente para recuperar e para voltar ao caminho das vitórias. Mais uma vez, pedir a inscrição de vocês aí. Eu sei que é um dia triste, mas se quiser ajudar o canal, né? Se tá triste pra você, imagina pra mim tendo que gravar esse vídeo. Imagina pra mim tendo que fazer 2 semanas agora de vídeo sem ser de jogo. Então, eu acho que no mínimo a gente merece a sua inscrição, certo? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.